O yoga é uma abordagem psicoterapêutica. Olá, eu sou Diana, sou estudante de Psicologia, sou trabalhadora estudante, mãe e promovo o desenvolvimento de pessoas através do yoga há mais de 10 anos. Agora que já enraiveci professores de yoga e psicoterapeutas de igual modo, venham comigo até ao fim. Na verdade, podíamos falar de Tai Chi, podíamos falar de outras práticas não medicamentosas, corpo-mente, que têm evidência científica. Então, de acordo com a OPP, e passo a citar, a psicoterapia corresponde a um método, a um conjunto de técnicas e procedimentos baseados em evidência científica, e vamos pegar nesta expressão, evidência científica, colocar aqui em pausa, para já, e eticamente informados, que tem como objetivo modificar comportamentos, pensamentos e emoções no sentido de reduzir o sofrimento psicológico e promover o desenvolvimento pessoal e o bem-estar. E ainda que assenta numa relação de confiança entre profissionais e cliente, baseada num diálogo colaborativo. Por sua vez, o yoga é um corpo de conhecimento com diversas fontes históricas e culturais, mas que podemos encontrar sistematizado neste livro, escrito por Patanjali, há mais de 2000 anos. Portanto, Patanjali reflete sobre o sofrimento humano, propõe uma teoria da mente e das emoções e propõe um método, que é o yoga, através das suas várias técnicas e dos seus vários procedimentos. O yoga é o sistema que junta todos esses métodos e técnicas. E escreve, faço a tradução livre, que a ignorância, o egoísmo, o apego, o ódio e o vínculo ao corpo e à vida mundana são 5 dos obstáculos para a libertação do sofrimento. E esclarece que o discernimento discriminativo ininterrupto é um método para a remoção dessa ignorância e ainda que o discernimento fruto da contemplação é acompanhado pelo raciocínio, a reflexão, a alegria e o puro estado de apenas ser. Portanto, falamos de discernimento discriminativo, ou seja, a capacidade de pensar e discriminar como forma de remover a ignorância, e propõe ainda o conceito de ser em estado puro, ou de being, conceito que é também explorado pelos existencialistas na Europa, mais tarde, e aplicado nas correntes existencialistas fenomenológicas da psicologia, com grande influência nas abordagens psicoterapêuticas modernas. Além disso, refere ainda que as fontes do conhecimento correto são a percepção direta, a inferência e o testemunho escrito, que à luz da época eram as escrituras. O método de estudo é, por excelência, a introspeção. É um dos métodos fundadores da psicologia científica. E o testemunho escrito, que é o que nós usamos hoje através do peer review e das referências académicas. Naturalmente, o método de introspeção e as medidas de autorrelato têm as suas limitações, os seus contras, não é? Assim como têm os seus prós, e, portanto, o seu uso tem que ser comedido em função das circunstâncias. Além disso, o yoga assenta numa forte base ética, que pode variar em função do livro usado para referência, base ética que vem também estabelecida nos Yoga Sutra. Por isso mesmo podemos dizer que é uma prática eticamente informada, com o objetivo de modificar comportamentos, pensamentos e emoções, no sentido de reduzir o sofrimento psicológico, promover o desenvolvimento pessoal e o bem-estar, libertando o ser humano do sofrimento e dos condicionamentos da sua mente. Não sei se já ouviram isto em algumas das descrições que já falámos aqui hoje. Assenta também historicamente numa tradição de Guru Shishya Parampara. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma relação de confiança entre um mestre e um discípulo, baseado num diálogo filosófico colaborativo, uma vez que, como vimos anteriormente, o discernimento discriminativo é fundamental e a percepção direta e a inferência são duas das fontes de conhecimento correto. O que nos diz que, ainda que o mestre possa orientar, requer a percepção direta, a inferência e o pensamento discriminativo do discípulo. Aliás,
Noutra obra de referência, o Bhagavad Gita, ao protagonista Arjuna, é dito a determinado momento, quando ele faz uma pergunta, reflete profundamente e então faz como desejares. O que deixa claro a natureza de liberdade que é dada ao discípulo neste contexto. Este ponto é particularmente polémico nos dias de hoje, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, a sociedade ocidental é altamente individualista e não entende este conceito. À luz da época, não havia uma disseminação do saber como há hoje, aqui no Ocidente, e, portanto, as pessoas detentoras de conhecimento eram os tais gurus, que no fundo significa professor. E segundo, a história está repleta de abusos cometidos em nome desta relação mestre-discípulo e que não podem nem devem ser esquecidas. Porém, a história, importa também referir que a história da psicologia e até da ciência em geral tem inúmeras histórias de figuras pouco éticas, de situações pouco éticas. Aliás, a ética científica serve precisamente porque essas situações aconteceram no passado. E nem por isso se permite, naquilo que é a nossa, o senso comum, colocar a ciência em causa, apesar dos muitos escândalos, das muitas coisas pouco recomendáveis que foram feitas em nome da ciência. Por tudo isto, na minha opinião, à luz da época e do seu contexto histórico-cultural, o yoga é uma abordagem psicoterapêutica. Com método e sistema claros, como já vimos, podemos observá-lo ainda como uma abordagem epistemológica, ou seja, que procura a raiz do conhecimento, da verdade, se é que ela efetivamente pode ser alcançada. O grande ponto aqui de decisão é aquele que colocámos aqui em espera, a questão da evidência científica. Ora, tendo em conta a evolução da ciência e a forma como ela é praticada nos dias de hoje, uma ciência experimental, uma ciência empírica, não podemos considerar o yoga uma abordagem científica. Isto porque tem conceitos difíceis de definir, tem conceitos difíceis de medir. Pela época histórica em que surgiu e pela evolução histórica que teve ao longo dos anos, está também muito permeado na sua gênese por conceitos não científicos, porque cresceu numa época, porque desenvolveu-se numa época em que sagrado e mundano se misturavam e resistiu até aos dias de hoje, o que é de louvar. Contudo, esses conceitos para a ciência de hoje não são mensuráveis, não são claros e isso dificulta a criação de saber científico, de corpo científico e de suporte científico para o yoga. Então não podemos dizer que efetivamente é uma abordagem científica. No entanto, na Europa, a professora mais antiga de yoga da Europa, Eva Rochepol, ela ensina um método em que despe o yoga de todos os seus conceitos e aplica apenas as técnicas práticas. Portanto, a forma como o yoga é praticado no mundo é muito diferente e por isso é que é um corpo de saberes e não apenas uma filosofia, como costumam dizer. É um corpo de saber que tem uma parte teórica e uma parte prática. E na sua gênese evoluiu a par da Ayurveda, que era uma ciência, uma medicina aplicada. Portanto, a Ayurveda é uma forma de prática medicinal que ainda existe hoje e que andou a par e passo com o yoga. O yoga com uma perspectiva profilática, a Ayurveda com uma perspectiva já de tratamento. Portanto, apesar desta dificuldade de definição e comprovação científica, o volume da evidência científica a ser produzido sobre a aplicação terapêutica complementar ou mesmo como primeira linha que é feito do yoga, uma prova de evidências sustentadas. Se não vejamos, vou deixar várias aqui, vocês já hão de ver vários exemplos a aparecer aqui. Na minha página terão outros tantos que eu já coloquei lá.
A própria APA, a Associação Americana dos Psicólogos, refere no seu site o yoga como uma ferramenta psicoterapêutica, e num país onde o acesso à psicoterapia é tão dificultado, onde parece que apenas os medicamentos são a solução, vamos continuar a lutar para quê? Para continuarmos a estar em primeiro lugar nas tabelas de consumo de antidepressivos e ansiolíticos? É isso que nós queremos? É não dar opções. Atenção, a medicação tem o seu papel, deve existir, obviamente, o acompanhamento medicamentoso deve existir. Não falo aqui de uma substituição, mas há casos em que é possível não usar medicação. E nesses casos, será que os profissionais de saúde e de saúde mental estão a fazer essa escolha?